Estamos aqui em mais um encontro para o despertar. Sim, hoje sem a Sara. Então já peço a sua ajuda aí para encaminhar isso para todo mundo, para que ela também fique muito satisfeita com o resultado. Hoje a gente vai tratar de um tema muito bacana, um tema que me interessa muito, como lidar com o luto. Eu falo de experiência própria e também de alguma coisa que eu já venho estudando. E aí você pode encaminhar essa live agora para quem você acha que possa se interessar pelo tema. De repente alguém que está perdendo alguma pessoa querida, alguém que está vivenciando o luto, ou alguém que só se interessa pelo tema. Acho que é alguma coisa que a gente precisa conversar, não é mesmo? E hoje eu tenho aqui comigo ninguém menos que Norma Carvalho, fundadora do Movimento Dedico. E ela trata desse tema de uma maneira muito peculiar, muito bacana. E eu acho que a gente precisa ouvir o que ela tem a dizer a esse respeito. Acho que vai ser uma conversa muito gostosa. Façam perguntas, sobe o chat um pouquinho, curte aí a live pra gente no YouTube, vamos encaminhar. Eu acho que vai ser um momento muito especial. Boa noite, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre essa questão do luto, a questão da morte. E é uma coisa muito importante a gente pensar sobre essa questão, não é? Sobre a morte. E apesar de todo mundo saber que vai morrer, todo mundo tem dificuldade de acreditar, né? E a gente tem que entender que a única coisa que a gente sabe, desde do dia que a gente nasceu, é a morte, que a gente vai morrer um dia, né? Então a morte é um processo natural da vida. E a gente precisa de se preparar, não é? Não só para morrer, mas também se preparar para perder as pessoas que a gente ama, as pessoas que convivem com a gente. E eu acho que isso é uma forma muito inteligente de viver, quando a gente se prepara para a morte. E normalmente a gente, na sociedade que a gente vive, a gente tem medo da morte, a gente tem medo de falar da morte. Então, quando a gente fala assim, eu já estou ficando mais velho, eu estou mais perto da morte, aí todo mundo fala, não, que isso, você está nova ainda. Né? E eu acho que é muito bom a gente falar sobre a morte, a gente pensar sobre a morte, porque é uma forma da gente viver melhor. E acho que o luto, né, que é o nosso tema de hoje, ele pode ser visto de uma forma mais positiva. Você não acha, Priscila? Isso mesmo. O que acontece, gente? A morte, embora seja a nossa única certeza, é algo muito inesperado e desconhecido. Mas a gente precisa entender que a morte é um fechamento de ciclo, né? Então, assim, embora não seja fácil atravessar esse momento, né? Perder alguém realmente não é fácil, mas a gente precisa passar a encarar esse momento como um ciclo que está se fechando, como uma missão que está sendo cumprida, né? E qual que eu vejo, qual é a maior dificuldade que eu acho que a gente passa quando a gente vivencia a morte? A depender da morte que a gente vivencia, um dos nossos papéis aqui na Terra deixam de existir. Então, por exemplo, no último ano eu perdi o meu pai e o meu avô. Eu deixei de ser filha, né? Eu não tenho mais pai. E eu deixei de ser neta. Então, por mais que sejam só alguns papéis que eu cumpra, né? Eu tenho outros papéis aqui. Isso é muito impactante para nós. Então, eu acho que a morte nos toma de duas maneiras. Toma a gente a partir da nossa própria perspectiva, né? O que eu deixei de exercer a partir da morte, e toma a gente pela ausência da pessoa querida que se vai. Mas aí a gente pode partir, e a gente aqui no Movimento Dedico parte de uma premissa de que a vida continua. A morte é só uma etapa, né? E por ser uma etapa desconhecida, talvez esteja envolta aí nessa questão de medo, na questão do inesperado, mas a gente precisa melhorar essa perspectiva para que a gente possa dar tanto à pessoa que vai, como a nós mesmos, né, que são os que ficam, uma sobrevida melhor, né? Uma vida pós-mortem que seja mais afável, menos dolorida, menos sofrida. Então, assim, não é diminuir a dor, né? Eu acho que é o contrário. É a gente dar importância devida àquilo que está acontecendo, mas saber vivenciar isso com tudo que esse evento nos traz. Né? Então, a morte ela é um encerramento desse ciclo aqui, mas, por exemplo, para quem vai, é uma vida nova, né? Com certeza. E eu acho importante também a gente pensar, porque fica uma forma muito egoísta de pensar quando a gente pensa só na gente, naquilo que a gente perdeu, né, que a gente está ficando sozinho aqui. E eu acho que a gente precisa de pensar no privilégio que a gente tem de conviver com as pessoas, né, que a gente pôde amar aquela pessoa tanto tempo, pôde conviver e aprender com a pessoa tanto tempo. E também, quando a gente morre, né,
segundo todas as tradições, independente da religião, né? Não sei se você vai para o céu, ou para o lugar que seja, que você, né? Pelos espíritas a gente vai para as colônias, né? Como é que chama? Recuperação. Recuperação. Enfim, a morte é uma passagem. Então a pessoa que morreu, ela está indo para um outro lugar. E quem ficou já conhece o sistema daqui, mas quem está indo está começando a viver uma situação completamente nova, que embora, né, mesmo a gente acreditando em reencarnação, a gente já ter vivido essa situação, mas a gente não lembra. Então a gente vai chegar num lugar que é mais ou menos desconhecido, vai ter que se adaptar a esse lugar. E eu acho que é muito difícil essa adaptação quando as pessoas que ficam aqui na Terra ficam chorando, se lamentando, porque a pessoa que morreu vai escutar isso e vai ficar assim, nossa, a pessoa que eu amo ali sofrendo, meu filho sofrendo, meu companheiro, minha companheira sofrendo. É muito difícil você já ter que viver uma situação nova e ainda ter que lidar com a dor daquela pessoa que você deixou. Então, eu acho que uma forma de a gente ajudar a pessoa que está deixando a gente é deixar ela ir e saber que um dia todo mundo vai se reencontrar, né? Isso com certeza a gente vai se reencontrar, porque, né, nós estamos aí para aprender, e assim, a Terra, a vida aqui na Terra é só uma passagem mesmo. A gente sabe que é uma vida muito curta diante da eternidade que todos nós vamos viver. Então é importante a gente ter essa noção, assim, e não ser tão egoísta a ponto de prejudicar aquela pessoa que foi pelo nosso desespero, às vezes, pela nossa falta de equilíbrio na hora de lidar com essa dor. É claro que é uma dor, e é uma dor que não vai passar nunca, sabe? É uma dor que você vai sentir até o dia que você puder encontrar com a pessoa de novo. Mas eu acho que com o tempo, essa dor, você começa a aprender a lidar com a dor de uma forma mais tranquila, mais equilibrada. E é isso que a gente precisa de aprender, né, quando se trata da morte. A mãe tem uma maneira muito peculiar, né, de lidar com isso. Então, nas vezes que eu passei por isso, eu ligava para ela e falava, nossa, mãe, meu pai morreu, meu avô morreu. E aí ela sempre dizia, que bom. Mas o que bom no sentido de que essas pessoas venceram as suas etapas, né? E eu acho assim, isso que a gente precisa também, talvez, colocar um novo olhar, né, sobre a morte. A Sara pergunta aqui, né? Esse tema é muito necessário, mas por que temos tanta dificuldade em pensar sobre isso? Porque a gente não conhece o que acontece, né? Assim como nascer é desconhecido, morrer também é. Então, se a gente se vê como um espírito que é eterno, né, como almas que vão continuar peregrinando na senda aí da eternidade, a gente consegue imaginar que a morte é uma etapa e que o nascimento também. Mas quando a gente está aqui encarnado com essa consciência, isso fica muito difícil. Então, eu acho que a gente precisa começar a compreender essa etapa da morte com mais amor, né? E esse amor passa tanto pela aceitação como por respeito àquela pessoa que está vivenciando os seus últimos momentos de vida. E tem uma coisa muito interessante, né, mãe, que a gente estava conversando sobre como a gente pode lidar com isso, já que a gente não sabe a hora que a gente vai morrer. Então, em tese, a gente tem que treinar para morrer todos os dias, né? Então, existe uma frase muito interessante de uma médica que trata de cuidados paliativos, né? A gente vai falar um pouquinho disso também, tendo tempo aqui, que ela diz o seguinte, olha, a morte digna é para quem teve uma vida digna. Então, como que a gente pode construir essa estrada que vai nos levar à morte sem compreender que a morte é um fracasso? Porque a morte não é um fracasso, ela é só a conclusão de uma etapa, né? E aí, fala um pouquinho disso, né? Eu acho que é importante também que à medida que você tem consciência que você vai morrer, porque a gente sabe que vai morrer, mas a gente não acredita. Mas se você tem realmente a consciência que um dia você vai morrer, eu acho que a sua vida se torna mais rica. Porque você vai aproveitar, não essa vida para aprender, para viver coisas mais interessantes, para viver mais. E eu acho que isso que é importante. A consciência da morte nos dá a consciência da vida. E isso faz completa diferença quando se trata, da nossa própria vida. Se eu soubesse assim, amanhã eu vou morrer, eu acho que eu teria a gente teria muitas coisas interessantes para fazer antes de morrer, e eu acho que
a gente fica correndo da morte porque a gente corre da vida. E isso não é bom, né? A gente precisa de entender a morte para a gente viver de uma forma digna, de uma forma respeitosa, para a gente viver amando mais as pessoas, amando mais a gente mesmo. E isso para mim é fundamental. A Michela fez uma pergunta aqui que tem tudo a ver com isso que está sendo dito, né? Talvez haja um pouco de sentimento de culpa por não ter valorizado e aproveitado a presença da pessoa que faleceu. O que acontece? Eu acho que a gente também coloca os nossos relacionamentos e as nossas relações interpessoais dentro de um espaço-tempo que a gente só entende que funciona daquela maneira. E quando a gente vivencia uma situação de morte, é como se a gente quisesse correr atrás disso. Só que não dá mais tempo. Só que não dá mais tempo dentro dessa perspectiva que a gente coloca. De quantos dias eu deixei de dizer que amo, quantos dias eu deixei de abraçar, quanto tempo eu fiquei sem conviver. Só que se a gente consegue experienciar a morte de uma outra forma, às vezes o tempo que a gente tem com aquela pessoa que está falecendo é suficiente para a gente resgatar tudo que a gente precisa, porque o amor é atemporal. Então a gente pode ter um relacionamento de profundo amor, de muito resgate, de muita interação com essa pessoa que está morrendo no momento da morte. Então às vezes você tem a graça de estar com essa pessoa um pouco antes dela morrer, como é o caso de pessoas que vêm a falecer por doenças, né? Como eu vivi com meu pai, com meu avô, mas às vezes você vai ser surpreendido por uma morte que é inesperada. Então eu acho que há duas perspectivas aí. Tanto esse resgate que pode acontecer no momento da doença, e a gente precisa falar da doença um pouco até para poder falar do luto, como a gente pode correr atrás desse prejuízo antes dele acontecer. Né? Então, assim, a gente tem que soltar as amarras do rancor, da vingança, da antipatia, da falta de paciência, porque pode ser que a gente morra amanhã. Pode ser que a pessoa que a gente ama morra amanhã. Ela não vai deixar de existir, mas a sua interação com ela vai ficar no plano das lembranças, da saudade, né? A depender da tradição espiritual que você segue. Mas assim, a gente não precisa esperar para fazer, a gente pode fazer desde agora. Então, eu acho que essa coisa da gente... Eu não vivi o tanto que eu precisava, eu não disse tudo que eu queria, eu não tive esse espaço e esse tempo para poder lidar com essa pessoa que morreu, isso dificulta o luto demais. Mas se a gente avaliar que a gente tem todos os dias um tesouro, que são as 24 horas que Deus nos coloca, para a gente poder interagir com as pessoas que a gente ama, às vezes você não vai ter tempo de ligar, mas você pode fazer um momento de respiração no seu dia e emanar uma energia de amor para essa pessoa, fazer uma prece, dependendo da tradição que você segue, e às vezes ligar mesmo, né? A gente está muito na era do WhatsApp, da mensagem escrita, agora a gente coloca no 2 vezes para ver se a gente escuta o áudio mais rápido. Mas será que não está na hora da gente retroceder um passo atrás, e retroceder um passo atrás é ótimo, e a gente pensar sobre isso de por que eu não ligo agora? Por que na hora que acabar essa live eu já não ligo para essa pessoa que eu quero dizer que amo? Qual o problema da gente dizer que ama, né? Então assim, eu tô escutando agora essa live, seja no YouTube, seja agora ao vivo, eu posso encaminhar para alguém justamente para eu ter o que falar na hora que eu ligar, porque às vezes a gente passa isso também, eu vou ligar para falar que amo, mas tem 6 meses que eu não converso, de repente esse é um tema. A gente não tem que falar de luto e morte só quando a gente vivencia o luto e a morte. Eu acho que talvez seja essa a grande tacada, né? É a gente ter consciência, né, que a gente morre um pouquinho todo dia. E acho também que a gente precisa de ter um pouco de compreensão, porque o nosso corpo, fisicamente, o nosso corpo, ele não funciona mais depois de um determinado tempo. E a decrepitude é uma coisa muito triste, porque às vezes a cabeça continua pensando igual, sabe? Você está com tudo funcionando, né? Os sentimentos, a cabeça, e seu corpo não acompanha mais essa sua lucidez. E eu acho que é muito difícil, a dependência é muito difícil, eu acho que é um momento muito complicado, deve ser, graças a Deus não estou vivendo ele ainda, mas é um momento muito complicado, a gente tem que entender isso. E eu acho que a gente dá essa possibilidade para aquela pessoa que está indo ir, é uma libertação para ela também, né? De falar assim, olha, vai, o que você tinha que fazer aqui, você já fez, foi legal, foi ótimo. Foi muito bom conviver com você, então deixa, né? Já foi um sucesso a gente poder ficar junto esse tempo. E a gente ter esse sentimento, né, de aceitação com a morte, de aceitar que as pessoas que a gente ama vão morrer.
e que é um momento difícil, mas é um momento que pode ser vivido com equilíbrio, dignidade, pode ser com ternura pela pessoa que está indo, né? Para a gente poder fazer assim uma coisa, um momento bonito, para a gente aproveitar o que há de bom na morte, porque existe beleza na morte também, não é só desespero, não é só dor, né? É aquela pessoa que cumpriu uma missão, que fez aquilo que tinha que fazer e foi embora. Que bom, né? Eu acho que isso é importante demais, porque naquele aspecto que eu tinha dito, da gente não ver a morte como um fracasso. E culturalmente isso é muito forte dentro de nós. Existe uma crença limitante mundial, eu ousaria dizer, de que a morte é um fracasso. A morte não é um fracasso. A morte é um evento, é um cumprimento de um ciclo, é o fechamento de uma etapa, né? E aí tem duas perguntas aqui que falam um pouco disso. A Amanda falou assim: a morte por doença, ela nos prepara para uma aceitação. Já a morte de repente nos frustra ainda mais. E aí a Ana Paula disse: como lidar melhor com as perdas repentinas? Essas pegam a gente mais de surpresa. É verdade. Então eu acho que tem duas coisas aí que é o que a mãe já estava falando. O que tem de bonito nisso, né? Como que a morte pode ser vista de uma maneira tranquila, ou como que a gente pode lidar com a morte de uma maneira melhor. O que acontece? Se a gente se prepara para morrer, a gente tem que imaginar que todo mundo também vai se preparar para morrer. Essa culpa, né, de que a Michela falava um pouquinho atrás. Por que a gente se culpa com a morte? Todos vamos morrer. Então, assim, é como se a gente estivesse pedindo desculpas à pessoa que morreu porque a gente não esteve ali, porque a gente não ligou, porque a gente não foi presente, ou porque a gente não deu o último abraço, né? Eu me lembro muito quando a minha avó morreu, a mãe da minha mãe, e a gente estava naquele processo de velório, etc. E normalmente eu lido bem com isso, eu não tenho grandes problemas. Os meus períodos de choro e de tristeza, normalmente eu faço mais sozinha, mas não por nada, né? É uma característica. E aí teve um momento lá na madrugada que eu tava conversando com a minha mãe, e aí, de repente, as duas começaram a chorar, e a gente tava rindo minutos antes. E aí o meu tio chegou: nossa, mas o que aconteceu, o que aconteceu? E aí eu disse pra ele assim, é que eu lembrei do último abraço que eu dei na minha avó. Então, assim, a gente lida melhor com as coisas na hora que a gente se preenche das lembranças boas que a gente tem, né? E não joga essa carga em cima de quem morreu, porque é muito difícil. É como se a pessoa não tivesse licença pra morrer. Ah, não morre agora não, que eu vou ficar com saudade. Isso não existe. Então a gente tem que, como lidar melhor com as mortes repentinas, nos preenchendo das inúmeras lembranças que a gente tem das pessoas que se foram. E às vezes, assim, pode parecer que a gente está falando de uma pessoa com quem a gente conviveu a vida inteira, mas às vezes você acabou de conhecer uma pessoa, ela te trouxe uma companhia excepcional e ela morreu e você não teve tanto tempo com ela assim, mas as pessoas marcam a nossa vida. E essas marcas que elas deixam, elas têm que se perpetuar na nossa forma de nos expressar no mundo. Então as pessoas se eternizam no mundo pela maneira com que a gente reage, pela maneira como a gente se apresenta. Então eu ouvi uma coisa muito linda quando meu pai morreu, de uma querida amiga, que eu estava sem saber como eu ia explicar isso para o meu filho, que é muito novinho, tem 6 anos, e embora ele tenha acompanhado a doença do meu pai, eu fiquei: nossa, como é que eu vou contar agora que o meu pai morreu? E ela disse assim: olha, primeiro que as crianças lidam com isso com muito mais naturalidade. Segundo, que o seu pai, ele se eternizou em você, no seu filho e em quem vier em seguida de vocês. Porque a gente é uma continuidade de quem vai. Naquilo que a gente se lembra, na maneira como a gente ama, na maneira como a gente expressa, nas lembranças que a gente conta. A gente tem o poder de transformar a vida de quem vai em só boas lembranças. Eu não preciso contar uma parte difícil da vida do meu pai, por exemplo, se isso não vai ter a menor utilidade. É muito melhor eu contar todas as grandes coisas que ele fez. E todo mundo tem um grande feito para deixar na Terra. Não, é muito difícil a gente imaginar que uma pessoa passou pela Terra sem deixar nenhum legado. Não tem como, porque sempre a existência de uma pessoa é única. Então, assim, eu acho que lidar com as mortes repentinas é isso, fazer com que a pessoa se eternize nas lembranças, né? E lidar com as mortes que não são repentinas, aí eu acho que passa por um cuidado maior com quem está morrendo. Vira um tabu, não posso falar com a pessoa que está morrendo que ela vai morrer, né? Isso é uma coisa muito delicada e muito difícil. Eu preciso dizer, se a pessoa tem uma doença terminal e realmente não tem cura, isso tem que ser abordado com a própria pessoa, porque senão eu estou tirando o direito dessa pessoa de morrer com dignidade.
Né? Então, é mais idoso, eu não vou contar para ele que ele está morrendo. É mais idoso, eu não vou contar que a doença está em fase terminal. É claro que isso é muito do núcleo familiar, né? Assim, eu não tenho aqui o direito de dizer como deve ser feito. Mas eu penso que dar dignidade para quem morre é dar verdade para quem morre. E deixar que a pessoa se manifeste naquilo que ela tem vontade. O que você quer dizer, o que você quer assistir, se você tem condição de assistir, se você tem condição de comer, o que você quer comer, se você não tem condição de comer, quem que você quer que fique do lado da sua cama. A cortina tem que ficar fechada, tem que ficar aberta, porque a gente transforma o doente numa peça. E isso deve ser a coisa mais difícil do processo da morte. De repente você cai em esquecimento como pessoa antes de morrer, né, mãe? Eu acho que isso é complicado. Os cuidados paliativos, né, que graças a Deus hoje está começando a ser mais discutido aqui no Brasil, traz essa preocupação, né, de deixar que a pessoa morra com dignidade, né? Dar oportunidade para a pessoa de falar das suas últimas vontades, de ver como ela quer morrer, se ela quer morrer no hospital, se ela quer morrer em casa, se ela quer o tipo de tratamento que ela quer para morrer, né? O que ela quer passar, né? E ter essas opções, né? O que é importante para ela naquela hora que ela vai morrer, qual que seria a coisa mais importante que ela quer fazer naquele momento ali que ela está percebendo que ela vai embora. E eu acho que isso dá um conforto e dá dignidade para a pessoa que está indo embora, né? E eu acho também assim, à medida que essa questão, à medida que a gente começa a ter consciência da morte, a ver a morte com naturalidade, a gente começa a entender mais a vida. E aí não tem problema se a pessoa morrer amanhã de repente, porque como eu sabia que ela vai morrer e como eu vou morrer também, eu vivi todos os momentos com muito mais qualidade, né? Porque a gente ter essa qualidade na nossa convivência com as pessoas, porque elas podem ir a qualquer momento, né? E hoje em dia o mundo está passando por diversas crises, né? Além da pandemia, tem terremoto, tem, enfim, um monte de... O clima aí da Terra está um pouco complicado e está tendo muitas mortes. Então, assim, é importante a gente conversar sobre essa questão da morte para a gente poder ter mais consciência de que isso pode acontecer a qualquer momento. Eu posso amanhã falar tchau, gente, fui, né? E se eu for, para mim tá tudo bem. Eu acho que é um momento de uma passagem. Agora, é um momento difícil para mim, não pela morte, mas porque eu vou para um lugar que não é uma experiência desconhecida, uma experiência nova que a gente vive, né? Quando vai morrer é igual na hora de nascer, é uma experiência nova. E a gente se deu tão bem aqui, a gente conheceu todo mundo, a gente amou todo mundo, que bom, né? Então a gente também, na hora de morrer, a gente precisa desse respiro das pessoas que vão ficar para deixar a gente ir, né? E isso, eu fico pensando assim, que se a gente pensasse mais sobre a morte, e eu estou repetindo, eu estou sendo repetitiva nisso, falando com vocês, porque se você pensar mais sobre a morte, você vai ter uma qualidade de vida melhor. A sua vida vai ter mais significado, porque você vai ver a importância de cada momento que você vai viver. E é por isso que eu procuro ver a morte com naturalidade, para viver os momentos de uma forma única, assim, dando um sentido maior para cada momento. Né? E agora, sobre esses cuidados paliativos, que eu acho muito importante, a gente ter, né, que são os cuidados que você vai ter, né, uma pessoa que está com câncer, fala, você tem 3 meses de vida, 4 meses, enfim. A pessoa tem um tempo, né, para se organizar. E eu acho que é um tempo de ternura também, né? E assim, um tempo que você tem, assim, é um tempo que você vai ter o seu momento de despedida, mas não um momento de despedida de ficar chorando, de ficar se lamentando, vai morrer daqui a 4 meses. Não, falar, gente, vamos fazer umas coisas boas aí nesses 4 meses aí que te restam, que me restam, sei lá. A gente fazer isso ser um momento bom, em vez de ser um momento de desespero, porque está indo embora, porque está ficando, enfim. Eu acho que a gente tem que saber aproveitar os momentos. E quando as doenças são doenças que dão um tempo para a pessoa
não é? Para a pessoa se preparar para essa passagem. A gente fazer tudo aquilo que a gente precisa, a gente zerar com todo mundo, falar que ama todo mundo e ver, porque, gente, o importante na vida toda da gente é o quanto que a gente amou. Então é um momento, eu acho que de amor, de ternura, esse momento de despedida. Sobre a Daphne, eu vou até inverter aqui a ordem que está no meu chat. A Daphne disse assim: perdi meu avô no começo do ano e no tempo em que ele esteve doente, vivi tudo que eu não vivi com ele durante 30 anos. Fiquei triste com a morte, mas ficou o sentimento de gratidão pela convivência. E aí a Babiane pergunta: como não deixar o sentimento... Peraí. Ok. Estamos ao vivo. Então vamos lá, gente. Teve aqui um probleminha de transmissão, mas a gente voltou e a gente estava falando do que a Daphne tinha falado, da experiência dela com a avó dela, né? E a gente estava falando da questão das doenças, né? Como que o período de doença pode nos ajudar a lidar melhor com a morte. E a gente estava falando também que o sofrimento é a perpetuação da dor. Não se trata exatamente de uma escolha, porque às vezes é muito difícil passar por isso mesmo, mas a gente pode tentar ir aos poucos colocando uma nova perspectiva, que é a perspectiva do amor, né? E até para não prejudicar a pessoa que morreu, no sentido de se para nós é novo, né? A situação da ausência é nova, para a pessoa que morre também é nova. E antes eu estava aqui nesse período conferindo aqui o chat, teve duas perguntas que eu pulei, né? É bom ficar vibrando amor, Thaleson perguntou. É bom ficar vibrando amor e boas energias para a pessoa que faleceu? E a Bianca disse: como a oração pode ajudar nesses momentos de desenlace? Eu acho que vibrar amor é bom antes, durante e depois, né? Eu acho que a gente tá, como a mãe disse um pouquinho atrás aqui, a gente tá aqui pra gente amar, né? Essa é a escola do amor, esse planeta é a escola do amor. Então eu acho que vibrar amor é uma forma da gente transmutar a questão da dor e não perpetuar a dor como sofrimento, né? Que se alonga aí por esse período de luto. Então a gente pode viver o luto e deve viver o luto, mas sempre tentando, todas as vezes que o coração aperta pela ausência, a gente tenta então se lembrar de um momento bom, de vibrar amor e etc. E a oração é fundamental no momento de desenlace, porque independente da sua crença, independente da sua tradição religiosa, o que a gente precisa é de serenidade para morrer. Todos nós, né? Então, assim, se a gente fica no entorno da pessoa que está morrendo com desespero, com egoísmo, querendo que a qualquer custo a pessoa fique por aqui, isso dificulta a passagem, né? Assim, como é que a pessoa vai dar esse passo de abandonar o corpo, que é uma coisa inevitável, uma vez que ela está morrendo, e a gente aqui justamente na torcida contrária? É muito egoísmo nosso, né? Então, orar é sempre a melhor pedida, seja uma oração que já é conhecida, né? Se você tem o hábito de rezar dentro da sua tradição, orações que são próprias, seja uma conversa com Deus, ou com o universo, ou com o sagrado, ou aquela consciência, né, que você entenda que seja capaz de apoiar a quem fica e a quem vai nesse momento de morte. E tem uma pergunta aqui da Cristiane Pimenta, que é minha prima querida, minha psicóloga, que eu queria muito que a mãe comentasse. Pensa-se muito que a maneira como a pessoa morre, com ou sem sofrimento, tem a ver com uma vida boa ou ruim, e que teve algo que ainda... boa ou ruim, que teve algo que ainda tem que pagar, entre aspas, em vida. Como vocês percebem isso, né? Eu acho que ela está falando muito dessa questão, talvez, de karma em algumas tradições, ou a dificuldade da morte tem a ver com a dificuldade da vida, né? Fala um pouquinho. Eu acho que a forma como a gente vive vai determinar a forma como a gente vai morrer. É claro que se uma pessoa não tem hábitos saudáveis, cuidado com a saúde, com o seu próprio corpo físico, é claro que ela vai ter uma morte mais difícil, né? Uma pessoa, às vezes tem alguma, por exemplo, muita bebida, né? Ele vai morrer num sofrimento maior do que uma pessoa que não tem esse problema da bebida. Mas eu acho também que a nossa própria vida, nós somos escolhas e consequência.
Então a morte vai ser uma consequência das escolhas que a gente fez durante a nossa vida. Não só fisicamente, mas assim, se a gente foi uma pessoa que amou mais as pessoas, uma pessoa que se deu mais, na hora de morrer a gente vai ter um conforto maior, porque a gente vai ter muitas pessoas ao nosso redor. Da mesma forma, se a gente vive de uma forma muito egoísta, de uma forma muito nossa, né, com nossos padrões muito assim, né, eu sou eu, você vai morrer ou vai ter uma morte mais solitária. Então, eu acho que a morte é uma consequência das escolhas que você fez durante a vida. E tem uma outra coisa também que eu queria, não sei, acho que eu já respondi, né? Acho que e assim, tem uma outra coisa que eu queria falar, que é sobre essa questão das doenças, do finalzinho nosso, né? Do nosso final de vida. Que aqui, a medicina aqui no mundo ocidental, ela quer vencer a doença. E os cuidados paliativos, eles nos ensinam a lidar com a doença. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é uma coisa que eu refleti muito, né, ao longo dos últimos tempos, tanto estudando como vivendo, que a gente de repente se viu numa situação de que a gente pode tudo na medicina. E a gente não pode nem deve tudo na medicina, né? E existem pesquisas interessantíssimas que falam sobre cuidados paliativos e a opção do próprio paciente, né? Então, assim, as pessoas que não querem tratamentos invasivos, como não querem ser entubadas, não querem fazer exames que sejam mais que necessitem de contrastes, não querem às vezes fazer, no caso dos pacientes oncológicos, não querem fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. Eu acho que assim, por mais difícil que seja para quem fica, a gente precisa ouvir o paciente. Eu não posso submeter a pessoa que já está passando por aquele momento tão decisivo, que é o momento da pré-morte, a uma escolha que não seja dela. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente começar a refletir mais sobre como a medicina pode amenizar e dar dignidade à pessoa que morre, em lugar de querer salvar a qualquer custo, né? Existe um tema muito recorrente sobre quem é testemunho de Jeová, que eles não aceitam transfusão de sangue, que muitos na medicina ficam revoltadíssimos com isso, ou às vezes no direito ficam revoltados com isso, como se eles estivessem aniquilando qualquer possibilidade de vida. Mas dentro da tradição de cada um, dentro da perspectiva de cada um, isso tem que ser respeitado. Né? Então, assim, a doença não veio porque a pessoa tem que pagar alguma coisa. A doença veio porque ela veio. Aí depende muito da crença, né, mãe? Da tradição espiritual de cada um. E, assim, a gente, independente de qual seja a razão da doença, a gente precisa encarar a doença com aquilo que ela nos traz de aprendizado naquele momento. Então, se eu tive um câncer porque eu fui péssima na outra vida, segundo a minha tradição, ou se eu tive um câncer porque eu tinha que ter, foi uma loteria, ou qualquer que seja a razão, o que esse processo de doença me traz? E o que esse processo de doença traz para quem está no meu entorno? Para que a gente possa adotar o tratamento e o cuidado e a atenção que aquela pessoa precisa. De repente a pessoa não vai querer fazer tudo para sarar porque teve uma ótima vida e quer viver bem até o último dia. Ou a pessoa vai querer fazer tudo e aí tem que ser dado a ela todo o apoio, né? Mas acho que a gente podia... Sim, a gente não está falando aqui de eutanásia, nada disso. Eu não sou a favor da eutanásia de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que viver tudo que precisa de viver, mas a gente está falando da pessoa poder escolher a forma de tratamento que ela acha melhor para ela, né? E acho também que quando a gente fala de tratamento, de final de vida, né, final de doença, a gente tem que pensar muito no respeito que a gente tem que ter com o paciente, porque às vezes ficam com conversas inconvenientes perto da pessoa que está no momento ali, né, de quase morrendo mesmo. Aí eu fico muito preocupada com esse negócio das UTIs, porque eu acho que os médicos, às vezes, enfermeiros, eles conversam coisas que eu acho que não são pertinentes ali dentro da UTI. Eu já entrei em algumas UTIs, já ouvi, às vezes, enfermeiros fazendo piada, falando sobre o final de semana, né? Na hora e ter aquele monte de paciente ali quase morrendo, eu achei muito desrespeitoso. E quando se trata dos cuidados paliativos, eles falam sobre isso, pensam sobre isso. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? Principalmente os profissionais de saúde, sabe? De ter o respeito com o paciente, mesmo o paciente estando inconsciente, né? Aparentemente inconsciente fisicamente. Às vezes a pessoa tem essas experiências de quase morte, que a pessoa vai falar: olha, eu via tudo que estava acontecendo à minha volta,
né? Eu escutava tudo que estava acontecendo, que estava sendo falado. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco assim, no tratamento que a gente dá, né, nas palavras que a gente fala, nas nossas atitudes perto das pessoas que estão ali no final, naquele momento final da vida. Eu acho isso é super importante. E aí a Sara comentou aqui, né? Acho que esse desespero que as pessoas vivem quando existe a morte está ligado ao egoísmo e ao apego, assim como essa postura, né? A gente transforma o paciente em uma peça e a gente acha que, segundo a nossa perspectiva, a gente pode tratar ali da maneira que for, seja no leito de pré-morte, ou seja mesmo depois no velório, ou nos eventos que são de funeral, conforme a tradição aí. E aí a Sara diz, muitas vezes pensamos mais na nossa falta do que no que será melhor para a pessoa que amamos. Se a gente ama essa pessoa, a gente tem que amar essa pessoa na integridade desse amor. Então é antes, durante e depois. Né? Assim, eu sou muito engraçada, eu rio de tudo. Eu tava rindo agora, né? Enquanto a gente tava nessa de vai e volta. E eu recebi aqui umas mensagens no WhatsApp, para de rir e tal, porque eu rio de tudo mesmo. Mas assim, a gente tem que saber guardar o respeito e devotar o amor às pessoas que a gente ama. E eu acho que isso é muito interessante para falar do luto, porque é como se o luto tivesse que ser uma coisa sisuda, difícil, eu tenho que ficar de preto, com véu, durante meses, e de repente no passe mágico isso tudo desaparece. O luto não é isso, né? O luto é esse caminhar que a gente tem depois da morte para reaprender a viver sem aquela pessoa por perto, né? A Yara comenta aqui, as famílias que lidam com o luto de familiares que tiram a própria vida, que nos últimos tempos parece que os índices de suicídio estão aumentando cada vez mais. O que fazer para ajudar esses espíritos também? O suicídio é a pior coisa, né, que alguém pode cometer. Então, assim, eu acho que é ainda mais amor, né, mãe? A gente tem que... O suicídio é uma situação bem ímpar, né, dentro da espiritualidade, porque a pessoa implode, né, dentro do próprio perispírito, e é um momento que a gente não tem muita condição de ajudar aquela pessoa, porque ela fica repetindo, né, aquele ato que ela praticou um monte de vezes, e ela não escuta. Não é que a pessoa não receba ajuda, ela só não consegue escutar a ajuda e entender a ajuda. Então, realmente eu acho que é oração, né, e entregar para Deus e tem um tempo que precisa de ser passado para poder a pessoa começar a entender um pouco o próprio gesto. Né? Se é que a gente vai entender isso algum dia, mas é isso. Mas eu acho que você estava falando da questão do final, né? Da questão da pessoa ser vista como uma peça. Isso é muito triste, gente, porque a gente, às vezes, a gente precisa de entender o ser humano, independente se está numa enfermaria particular, se está lá no SUS, são pessoas, são seres humanos, é gente. Então a gente tem que respeitar, e respeitar também depois da morte, que tem inclusive o livro do Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus, né, que é um livro muito interessante, que fala sobre essa questão da morte, do velório, do procedimento das pessoas no velório, né, porque tem velórios que viram evento social, né, e a gente saber que na hora do velório a gente está despedindo, né, daquela pessoa, e é uma hora de respeito também. E a Priscila tinha me falado uma coisa que eu achei também muito interessante, que assim, na hora do velório ainda está tudo bem, porque a gente fica meio atordoado quando a pessoa acabou de morrer, você está um pouco atordoado para tomar aquelas providências que você tem que tomar quando é um familiar. E depois, quando todo mundo vai embora, é que você começa a sentir a dor do luto, né? E esse é o momento mais difícil. Mas eu acho que é um momento para ter muito equilíbrio, para a gente ter esse equilíbrio, oração, equilíbrio, e para a pessoa poder ir em paz, para ela poder ir, né? Para a gente não ficar segurando a pessoa que morreu aqui perto da gente, porque isso é muito triste. Eu acho que eu falei isso mesmo, né, que ainda mais nesses tempos de pandemia, muitas pessoas não conseguiram velar os seus mortos, né, não conseguiram dar os funerais para quem morreu e tal. E o luto tem fases, né? Você passa pela fase da negação, da raiva, depois da negociação, depressão ou tristeza, e depois você aceita. E é muito importante a gente entender esse processo dentro da gente, sem que isso seja uma coisa de fora para dentro, né? Aquele apelo cultural de que você tem que ficar triste, você tem que ficar sisudo. Eu acho que em tudo a gente pode ter bom humor,
né, com o devido respeito, mas assim, em tudo a gente pode tentar olhar com olhos de leveza. Então, o momento da morte mesmo é um momento muito difícil porque ele é excepcional. Não é toda hora que morre alguém, né, assim, tão próximo. Então, apesar de que houve famílias aí na pandemia que perderam muitos entes ao mesmo tempo, mas assim, o momento do funeral, da morte, da perda é muito emblemático. E aí ou as pessoas realmente racionalizam isso, ou elas estão inteiras nesse momento, ou elas negam. E a parte mais difícil do luto é quando a vida retoma o seu ritmo. E aí, de repente, você tem a sua vida acontecendo com uma pessoa que não está ali. Ou duas, ou três, como foi no caso da pandemia. Isso é muito complicado, mas é a hora que eu acho que a gente tem que ter mais amor. Seja o amor pelas pessoas que se foram, seja o amor próprio, né? Porque se você está aqui e está vivo, você precisa continuar vivendo e vivendo bem. Porque esse é o maior legado que quem morreu espera, eu acho. Assim, esse, pelo menos, é o legado que eu gostaria de deixar aqui para as pessoas que me amam. Não fiquem cultivando um sofrimento e uma saudade e deixando de ver por isso, porque a vida que está aqui é para ser vivida. A gente tem que estar aqui integralmente, a gente tem que estar aqui aproveitando cada segundo, porque a vida não tem ensaio, né? Cada segundo que você vive aqui, ele é único. Então, assim, não dá pra gente ficar perdendo tempo com um impacto cultural de que eu tenho que estar triste porque alguém morreu. Às vezes é muito alívio que a gente sente quando a pessoa precisa morrer, né, e passa por um processo de doença. E nem dá também, que é uma coisa que acontece mais pra frente no luto, pra gente viver da raiva, né? Vou ter raiva de quem, gente? Eu vou ter raiva de quem morreu? Vou ter raiva de Deus? Cadê Deus? Né? Pra você ter raiva dele, é seu amiguinho de escola, que de repente você, né? Ah, não vou mais brincar com você, estou com raiva. Então, assim, a gente precisa raciocinar. E eu acho que sentir o luto, raciocinar, porque eu sou muito racional, né? Mas assim, a gente precisa sentir mais o luto como um processo de adaptação da ausência. Pelo menos eu vejo assim. Vai ter dias de maior tristeza, vai ter dias de mais saudade, vai ter dia que você realmente vai ter raiva. Eu acho que acontece muito no caso dos suicidas, né? Muitos familiares não entendem a postura do suicida. E eu acho que talvez seria bom refletir o seguinte: em lugar de ter raiva da pessoa que suicidou, eu preciso ter mais ainda compaixão, porque é muito mais difícil do que conviver com o suicídio do meu ente querido é suicidar. Então, que pena que é para aquele que suicida. Então, e aí finalmente a gente alcança a fase da aceitação. E aí talvez a gente possa falar num término de luto ou numa suavização do luto, né? Porque eu não acredito num momento estanque. De ontem não tinha luto, de hoje não tem mais luto. Então, assim, eu acho que essa aceitação tem que ser um processo gradativo e que a gente viva isso com muita inteireza, com muita verdade, com o nosso coração entregue mesmo a esse momento. Então, assim, tem dias que eu sinto uma saudade profunda do meu pai, que eu escrevo, que eu choro. Tem dias que eu sinto uma saudade profunda do meu avô e de outras tantas pessoas que eu já vi morrer, né? Uma das minhas avós morreu na minha mão também, né? Então, assim, eu lido com a morte tem muito tempo, mas assim, eu quero sentir, mas que isso não se prolongue como algo que vá definir a minha vida. Porque quem está aqui vivendo todos os dias sou eu. Existem inúmeras pessoas com quem eu me relaciono que dependem da minha alegria, do meu positivismo, do meu levantar todos os dias. E eu agradeço todos os dias quando eu acordo, porque pode ser que eu não acorde amanhã. Então eu sempre agradeço pelo dia que começa para eu fazer aquilo com garra, sabe? Para deixar realmente as pessoas que se foram e que são os meus amores, que eles se sintam tranquilos onde quer que eles estejam, porque eu estou bem aqui. Eu acho que isso é uma coisa, né, mãe, que a gente tem que vibrar. É o maior presente que a gente pode dar para alguém que a gente ama e que se foi, é a gente estar bem, a gente viver bem, né? Falar, olha, o que você me passou, o que eu aprendi com você, eu dou conta de viver bem, eu estou bem, eu estou, né? Fique bem onde você está, porque eu estou bem aqui onde eu estou. E eu acho que é a maior alegria que a gente pode dar, um presente, né, que a gente pode dar quando a pessoa vai e a gente tá assim com tranquilidade de falar assim, olha, nós já vivemos tudo que a gente tinha que viver, foi ótimo, foi maravilhoso, daqui a pouco a gente vai encontrar de novo, se Deus quiser, mas, né, o tempo que a gente ficou junto foi muito bom. E você agora vai para essa nova vida aí sua, para esse novo momento seu aí, e a gente vai viver esse novo momento da gente aqui também. Vai passar algum dia a saudade? Não, não passa. Vai passar no dia que a gente encontrar de novo, né? Mas
a gente pode fazer essa saudade ser uma saudade boa, igual a Priscila falou, de lembrar de momentos bons, de lembrar de momentos importantes, de lembrar de ensinamentos importantes que a gente teve durante a nossa convivência com aquela pessoa. Então, morrer é uma coisa natural, é uma coisa que eu tenho certeza que eu vou morrer, você vai morrer, então a gente pode ter certeza que vai morrer, né? E então é uma coisa que a gente também, assim, é um momento que a gente precisa de lidar com ele, a gente precisa de pensar na morte, para que a gente possa viver com mais consciência. E eu acho, isso é tão importante, mãe, porque eu penso o seguinte, a gente precisa abandonar os tabus no entorno da morte, Sim, né? Assim, então, certeza. assim, a gente precisa falar de morte, a gente precisa falar de funeral, a gente precisa falar de velório, usar essas palavras, sabe? Assim, às vezes a gente fica no eufemismo de falar fulano fez a passagem, ok, né? Isso é muito característico das tradições que são mais espiritualistas, eu acho lindo até, porque de fato é uma passagem. Mas será que eu estou dizendo fulano fez a passagem porque eu não quero falar fulano morreu? Morreu, gente, morreu mesmo, né? E tá tudo bem morrer. Então, assim, eu preciso falar que eu tô com medo de morrer, eu preciso falar, eu tenho medo da minha mãe morrer. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em pensar do meu filho morrer. Meu filho tem 6 anos, eu não sei lidar com isso ainda. E eu penso nisso com muita seriedade, porque pode acontecer, eu não sou Deus. Pode acontecer. Então, assim, as mães sofrem disso, né? Nem a gente quer morrer porque a gente quer criar o filho, nem quer que o filho morra porque é o meu pedaço, né? A pessoa que eu amo ali profundamente. Mas ninguém pertence a ninguém a ponto da gente controlar isso, né? A Sara dizia aqui, né, quando a gente estava naquele embate volta ou não volta a live, da dificuldade das pessoas controladoras em lidar com a morte. A gente não tem esse controle, gente. Aliás, do que é que a gente tem controle? Né? A única coisa que a gente controla, eu acho, é o nosso humor, a nossa disposição para viver bem, a nossa disposição para lidar com as dificuldades, e não existe dificuldade que a gente não possa enfrentar. Talvez eu esteja falando aqui do lugar da minha própria fé, mas eu acho que não tem nada no mundo que eu não consiga passar, porque antes de qualquer acontecimento, Deus está me carregando no colo. Então, assim, eu preciso lidar com a morte, eu preciso falar de morte para que as pessoas que eu possa amparar estejam também à vontade para falar do tema, né? Eu acho que Com é isso. certeza, a morte assim, eu penso na morte todos os dias eu penso se eu vou viver, eu agradeço porque eu estou vivendo mais um dia, né? E penso se eu vou morrer amanhã, como que eu vou morrer, né? Às vezes, assim, é natural a gente ter um pouco de preocupação do tipo de morte que eu vou ter, se eu vou morrer com falta de ar, com, sei lá, ataque cardíaco, não sei, né? Então, a gente pode ficar preocupado, como é que será esse negócio da minha morte? Mas eu acho que morrer, eu aceito a minha morte com muita naturalidade, com muita alegria, para falar a verdade, né? Eu tenho procurado todos os dias, eu procuro fazer aquilo que eu preciso de fazer, para que eu possa morrer com tranquilidade, né? Porque a morte é uma consequência da vida normal e natural, e é isso que eu gostaria de deixar essa mensagem para todas as pessoas que estão aqui, né, escutando, que a gente vai morrer, e morrer é normal, né? Do mesmo jeito que é normal a gente ser feliz, é normal a gente morrer com tranquilidade. Então a gente tem que se preparar para ter uma morte tranquila, para ter uma morte mais cheia de paz. É isso. Eu agradeço todo mundo, né, nesse momento aqui que a gente teve de conversa. Muito obrigada. E se vocês quiserem saber mais, perguntar mais, pode deixar aí as perguntas que depois a gente tem um jeito de responder, tá bom? Boa noite. É isso, gente. Quero agradecer também. É uma conversa super gostosa que a gente teve aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Interajam conosco, mandem as suas perguntas, né? Para que a gente possa responder a todo mundo e tratar desse tema com mais tranquilidade.